Nós nos ainda de pé, irmãos. Queria convidar o pastor José Carlos, o pastor Calixto, para passar a palavra ao pregador nesta noite. Amém. O pastor Calixto é o pastor da igreja. É uma bênção, pastor Calixto, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Vamos passar a palavra para o pastor Ivonei. Amém. Pastor Ivonei com a palavra. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. É bom nós estarmos aqui nessa noite, no dia, na semana, em todo momento que nós nos reunimos, como povo de Deus, nós estamos debaixo de uma promessa. Jesus disse: onde houver dois ou mais amigos meus, eu estou com eles. Todo mês. Mas Jesus não só está conosco, como Ele habita em nossos espíritos, pelo seu Espírito Santo. Verdade. E graças a Deus, eu louvo a Deus por termos chegado até aqui. E junto comigo, minha esposa, a pastora T, mas minhas duas cunhadas, a Maria Dilza, né, que gentilmente vieram com a gente, né? Amém. E graças a Deus, temos um percurso aí, mas a gente vem com um tal de Maps, né? É uma tecnologia, né, irmão? Graças a Deus. Assim como nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Maps, que nos guia, nos conduz nas coisas espirituais, nós temos a tecnologia dos homens aí que bem usada para o bem. E chegamos aqui, graças a Deus, tranquilos, né? Glória a Deus. Louvo ao Senhor, irmãos, pelo convite do pastor Ademir, né? A gente até ficamos felizes, né? Por revê-lo, né? Realmente continua ainda do mesmo jeito, né? Engordou um pouquinho, né? Mas o pastor Ademir foi nosso aluno lá na escola bíblica, né? Oh, glória a Deus, obrigado. Aquilo que passamos serviu para ele, né? E para nós também, porque eu sempre digo, eu não sou pregador, eu sou professor, né? Eu gosto assim a mensagem bem, gosto de detalhar muita coisa, mas essa noite eu confesso que não vou segurar os irmãos por muito tempo, porque senão a gente vai até falar de meia-noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu gostaria, irmãos, nessa noite que nós lêssemos um trecho das Escrituras, um livro que quase a gente não lê, quase a gente não vai lá neles, né? São os profetas menores, né? Mas esses profetas menores não era pelo tamanho deles, não, né, pastor Zé Carlos? Era pela extensão da sua mensagem. Elas eram poucas, mas falavam muito, né? Porque vinham orientações do alto. Eram homens que recebiam para proferir as orientações do alto. Glória a Deus, aleluia. E no livro de Ageu, capítulo 2, né? Ageu, capítulo 2, né? Aí alguém perguntar assim, Ageu onde é que está? Está na Bíblia. Amém. Amém a Deus. É um livro, alguns livros a gente quase não vai ler, né? Mas realmente, como eu diz assim, a palavra de Deus ela é profunda, né? Em muitas coisas. Eu não estava na outra Bíblia, eu tive que pegar essa aqui, mas vamos lá, a gente acha. Eu gostaria de pedir ao irmão que achou, a irmã, leia para nós aí essa passagem. Ageu capítulo 2, versículo 9, apenas o versículo 9. No 2:9? Isso, 2 e 9. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos. E neste lugar firmarei a minha paz, garante o Senhor. Algumas traduções falam a glória desta última casa, né? Amém. Templo, né? A glória desta última casa. Amém, meus irmãos? Amém. Podem sentar, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Agora, por favor, põe o seu ouvido aqui, não vague com a sua mente para longe, porque às vezes a gente pode estar fisicamente, mas nosso espírito está longe. Verdade. Não se preocupe com amanhã, porque o amanhã não pertence a nós, amanhã é do Senhor, né? Se Ele puder nos levar até amanhã nós estaremos. Mas quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, às vezes há distorções da maneira de falar, de pensar, mas Deus fala, né? Eu ouvi aqui cânticos, eu vi irmãos cantando, irmão cantor tão bonito, né? Eu estava só ouvindo, eu fico só apreciando e tirando lições para mim naquilo que eu estou ouvindo, né? A Bíblia mesmo diz que é melhor ouvir, né? Então a gente ouve, fica ouvindo e muitas coisas boas a gente retém, né, no nosso coração.
Alguns anos atrás, o pastor André, lá de São Bento do Sul, Igreja Filadélfia, nosso conterrâneo, né? Ele me convidou para pregar no aniversário da igreja, né? E aí foi me dada essa passagem como tema, né? Ele me deu essa passagem aqui, eu digo, meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu vou falar daí? Vou falar do templo? Vou falar daquilo que se fazia no templo? Eu fiquei assim, mas olha, eu fiquei tão chacoalhado com a mente. E eu digo, puxa vida, peraí, que crente sou eu? Tem que orar, a palavra vem de Deus, então é Ele que vai orientar, né? Aí eu orei, né? Senhor, me dá uma direção aí, porque eu não sei o que eu vou falar. Eu procuro estudar, anotar, pesquisar para poder, vamos dizer, irmãos, eu não vou encher pastel só com vento, eu quero colocar alguma coisa dentro, né? E, nossa, mas aquela semana para mim foi angustiante, né? E de repente me veio na mente sobre a glória de Deus, né? Onde está a glória de Deus? Glória a Deus, aleluia. E eu fui desenvolvendo aquilo ali, pensamento, e foi uma passagem de Deus, da Bíblia, né? E chegamos a essa conclusão. Nessa passagem que nós lemos, irmãos, Israel, eles foram libertos do cativeiro. Havia sido determinado que eles voltassem, e eles teriam que reconstruir a sua vida como nação. Muita coisa na sua terra estava destruída, principalmente o templo, que representava a presença de Deus. Para o judeu, irmãos, quando ele olhava para o templo, ele dizia para ele mesmo, Deus está conosco. Era a forma dele sentir que Deus estava com eles. E eles se sentiam seguros. Quando os discípulos, uma certa tarde, saíam do templo com Jesus, eles olharam e falaram para Jesus, mestre, veja que construções magníficas, né? Que belas construções. Na realidade era, irmãos, o templo de Salomão era coisa linda, era algo glorioso, né? Essa tarde eu estava vendo um documentário sobre a cidade de Dubai, a cidade mais rica que existe na face da terra, porque um sheik lá, um multimilionário do petróleo, usou tudo que ele ganhou para construir aquela cidade, né? E você sabe, irmão, para entrar ali tem que ter recurso, senão não entra, né? Só para entrar você já está pagando um dinheirão, né? É uma cidade muito rica, né? E o templo de Salomão superava isso, porque Davi deixou muito para realmente honrar o seu Deus, né? E quando eles voltaram, o povo estava tão afastado de Deus, irmãos, que eles foram cuidar da vida deles, começaram a construir suas casas, começaram a melhorar suas casas, começaram a plantar suas vinhas, e o templo nada, né? Foi então que Deus levantou o profeta Ageu. Ageu, o nome Ageu quer dizer festivo, né? Ageu era um homem já de uma certa idade, aproximadamente seus 70, quase 80 anos, né? Mas Deus não escolhe idade para falar, irmão, seja uma criança, seja um ancião, seja quem for. Aleluia. Se está com o coração inclinado, Deus vai falar através da glória. Ele se dispõe para isso, né? Então nós notamos aqui, irmãos, que Ageu começou a mover no meio deles com sentimento de festa. Gente, nós precisamos nos alegrar, mas para isso precisamos reerguer a casa do nosso Deus. É a única forma de nós termos alegria. A alegria de saber das bênçãos, a alegria de saber das provisões, a alegria de que as nossas plantações estão crescendo, a alegria que nós temos o que comer, o que vestir, alegria. Deus, a presença do Senhor, irmãos, é a presença que traz alegria. É a presença que traz provisão. Jesus, quando chegava em determinado lugar, a Bíblia dizia, Ele curou a todos. Ninguém ficava sem ser curado, porque a presença do Senhor é a presença da cura. Ele é Jeová que cura, né? Então nós estávamos vendo ali, eles foram chamar a atenção de uma forma festiva, eles não foram agredidos, e eles começaram a reconstruir a casa do Senhor, né? E nessa passagem, Deus me levou nesse pensamento. Primeira coisa que eles deviam fazer, renovar a aliança, né? Deus é um Deus de aliança. Deus se comprometeu com você. Jesus Cristo nasceu, Ele disse uma nova aliança. Nova, faz uma nova. A velha não teria condições, porque era a aliança da lei. Ela era pesada, não havia meios de cumprir. E Ele fez uma nova aliança no seu sangue. Deus nos dá coisas novas, irmãos,
E nós estamos presos por essa aliança. Depois eles teriam que observar as maldições da aliança. Moisés faz uma lista daqueles que não cumpriam a palavra de Deus, não cumpriam as determinações de Deus, as maldições vinham. Né? E depois eles deveriam analisar porque desprezaram a obra. Havia suas consequências também. Deus é um Deus de pacto. E o que Ele determina para fazer, Ele vai aprovar. E nessa passagem, irmãos, aí Deus me levou para Gênesis, né? No princípio a Bíblia diz que a glória de Deus se movia sobre as águas. Deus é um Deus de movimento. Deus não é um ídolo para estar parado, Ele é um Deus de movimento. E nesses dias Ele está se movendo, irmãos. Ele está se movendo. Aí a gente fala assim, mas a igreja não está fazendo nada. A igreja está fazendo, porque se a igreja é o corpo de Cristo, ela não é um corpo morto. A igreja de Cristo é um corpo vivo. E Deus está se movendo. Por isso nós estamos aqui essa noite. Poderíamos estar em casa, tranquilo, descansando, fazendo qualquer coisa. Até um milagre está acontecendo. Um jovem no nosso meio, irmão jovem, ele também sabe da presença de Deus. Eles estão procurando outras coisas, diversão. Eu louvo a Deus porque meus filhos estão servindo a Deus. Sou pai de 4, João, o Senhor levou para Jerusalém e está com ele. Até aquele dia nos veremos outra vez. E os outros estão servindo ao Senhor. Isso é maravilhoso, irmão, sentir isso. E no princípio ela se movia. A glória de Deus era chamada de Shekinah. A glória de Deus, irmão, fala do poder de Deus. Aleluia. Ela se movia sobre as águas. E quando ela se movia, porque ela ia fazer alguma coisa, ela estava se movendo sobre um caos. Essa glória gera vida. Foi então que se ouviu a palavra: haja luz. Amém. Essa luz emanou do próprio Deus, que era a glória dele. Era a glória dele. E essa glória começou a criar. Hoje eu estava com um pensamento, me veio um pensamento interessante, irmãos. Quando Deus fez o Éden, fez o jardim, Ele não colocou Adão lá para fazer alguma coisa, Ele colocou para cuidar e cultivar. O homem não tem que fazer mais nada da obra de Deus, não, porque Deus já fez. Nós só temos que cuidar e cultivar a obra. É isso que Deus já fez. Na cruz Jesus disse: está consumado. Isso quer dizer, acabou. Eu já consumei, eu já deixei preparado. Agora que vocês cuidem, zelem e cultivem. É isso que nós devemos fazer. E com Adão, essa glória vinha todos os dias passear com ele. Todos os dias. Já pensou, irmão? Adão tinha o privilégio do próprio Deus estar com ele, passeando, quem sabe perguntando as coisas, dizendo: nossa, Senhor, provei aquela fruta, que delícia, que maravilha, olha aquele animalzinho ali, é um animalzinho tão dócil, aliás, todos eles eram. Adão era uma capacidade incrível de domínio, porque deu nome para um monte de animal, Como é que ele sabia que aquele grandão era um elefante? Não sei, a mentalidade dele era divina, Então isso é interessante, irmãos. Então Adão tinha um encontro com Deus, com a presença de Deus, com a glória, todos os dias. Amém. Todos os dias. Essa era a presença. Com os patriarcas, a glória de Deus se manifestava através de sacrifícios. Eles precisavam fazer altares de pedras. Eles precisavam pegar um animal que era escolhido. Eles precisavam matar o animal, derramar sangue e queimar, para poder ter a presença de Deus. Isso era constante, Era algo que, irmãos, a pessoa, se todos nós tivéssemos um culto, devíamos trazer um animal para sacrificar, para poder ter a presença de Deus. Nossa, ele ia ter um gasto danado, Mas era assim que Deus se manifestava, era assim que Deus se firmou a manifestação para eles. E eles faziam, porque eles tinham prazer de receber a glória de Deus. E a glória de Deus dava a eles bênçãos sem medidas. Abraão foi um homem riquíssimo, posso dizer, em matéria de finanças, e tantos outros, por quê? Porque eles cultivavam a presença da glória de Deus. Glória a Deus. Com Moisés foi um homem, irmãos, que teve a oportunidade de estar face a face com Deus. Moisés, ele era um camarada que ele amava tanto a Deus. Ele tinha tanto desejo da presença da glória de Deus, que ele disse: Senhor, eu quero ver a tua face. Moisés, você pediu um negócio aí meio, olha, rapaz, mas o seguinte, eu vou te dar. Eu vou realmente responder ao teu pedido.
mas eu vou te colocar nessa fenda da rocha. Quando eu passar por milhares pelas costas, porque o homem jamais viu a minha face e viveu. É muito forte, irmão, é muito forte. E quando Deus passou, aquela rocha ficou que nem vidro, porque a glória de Deus é poderosa. E Moisés viu Deus pelas costas. Ele não viu três, ele viu um só que andava. Ele viu aquela glória poderosa manifesta para ele. E glória a Deus. E lá no meio do povo no deserto, essa glória cuidava do seu povo. De dia era uma nuvem que cobria e protegia. À noite era uma coluna de fogo que iluminava e que aquecia devido ao frio do deserto. Deus cuida do seu povo. Se nós servimos um Deus que tem cuidado, não vou temer o quê? Né? Deus cuida de nós. O Senhor Jesus mesmo disse: eis que eu estou convosco todos os dias, mesmo no sábado não, todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Mas era desejo de Deus, irmão, não somente se manifestar. Não é desejo de Deus se manifestar. Eu muitas vezes ouvi um determinado irmão falar assim: vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar conosco. E bom, enquanto ele convida, o Senhor já está comigo há muito tempo. Deus não precisa de convite, irmão, ele já está com a gente todo dia, todos os momentos, ele habita em nossos corações. Não há necessidade de convidá-lo, ele está conosco. E com Moisés, com o povo, Deus conduzia, mas era desejo de Deus habitar com o seu povo. Era desejo, ele tinha desejo, ele queria habitar, ele queria conviver, era desejo de Deus. Por daí Deus deu um projeto para Moisés chamado tabernáculo, ou templo do deserto, né? Lugar de sangue. O tabernáculo era muito bonito, irmãos, mas para se ter contato ali precisava fazer algumas coisas. Precisava derramar sangue, precisava matar animais. Havia uma classe especial de homem que podia se aproximar de Deus, nenhum outro. Eram chamados de sacerdotes. Só eles podiam se aproximar de Deus. Os outros tinham que ficar de longe, ninguém podia se aproximar. Só eles tinham a permissão de se aproximar de Deus, porque eles eram denominados por Deus, chamados levitas. Não eram somente músicos, mas eram sacerdotes do altar de Deus, né? Eles podiam. E dentre eles havia um chamado sumo sacerdote. Esse podia ir além. Ele entrava na presença onde a glória se manifestava. Ele tinha esse privilégio, mas ele tinha que pagar um preço muito caro para isso, irmãos. Tudo era um ritual. Tudo. Para que houvesse perdão, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entraria no lugar santíssimo. Ele tirava toda aquela vestimenta bonita que ele usava, apenas com uma estola e uma corda amarrada na cintura que não fazia parte da vestimenta. Ele entrava carregando um vaso com sangue para ser derramado num local chamado propiciatório, e a glória de Deus vinha e liberava o perdão para o povo de Israel. Era uma festa, né? Por que aquela corda? Porque se ele não estivesse de acordo com aquilo que Deus havia determinado, ele morria fulminado lá dentro. E eles tinham que puxar ele, porque ninguém podia entrar lá. Já pensou isso? Para se ter a glória de Deus, era um preço muito caro mesmo, até da própria vida. E durante 40 anos, foi assim. Diga comigo: sacrifício, morte, sangue e expectativa. Vamos lá: sacrifício, morte, sangue e espera. Era assim, todo o tempo: sacrifício, morte, sangue derramado e espera para a glória vir e perdoar os seus pecados. Aleluia, glória a Deus. A construção do templo, o primeiro foi o de Salomão, que era algo esplendoroso, onde a glória de Deus se manifestava mais com sacrifício, morte, sangue e espera, né? O segundo foi o de Herodes, foi reconstruído, porque o primeiro fora destruído pelos babilônios.
e levado todo aquele ouro. Mas Herodes reconstruiu. Não houve 2 templos de Salomão, apenas um, né? Todos foram destruídos e a glória de Deus se afastou definitivamente. Não se manifestava mais. Estava apenas um prédio, onde eles achavam que Deus estava ali. Era simplesmente ritual, religioso e mais nada, né? Deus não estava lá. O povo não podia se aproximar ou ver essa glória, porque Isaías 59, verso 2 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eles não podiam se aproximar. O 3º templo já está sendo construído em Israel, para quem não sabe, né? Está sendo construído. Mas esse 3º templo não será para a habitação do Senhor Deus. Não será. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz no livro de Atos: Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Não. Aleluia. Há um lugar especial onde Deus habita. O coração do crente. É onde Ele escolheu para habitar. O seu espírito é templo da presença do Senhor. Glória a Deus. Para o judeu, o templo sempre foi símbolo da presença de Deus. Sempre. Quando Jesus veio ao mundo, a glória de Deus se manifestou aos homens, porque a Bíblia diz: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. A glória de Deus veio em forma humana para trazer redenção. Deus se manifestou ao homem. A glória estava oculta pela carne, porque Ele estava em Cristo, reconciliando o homem com Ele mesmo. A Bíblia mesmo é clara que diz: Deus tabernaculou na natureza humana. Deus, né? Glória a Deus. Havia 3 lugares no tabernáculo e no templo que eram chamados de pátio, lugar aberto. O outro lugar era lugar santo, onde estavam peças como candelabro, a mesa dos pães da proposição e um altar de incenso. E o outro lugar era chamado de Santíssimo, ou Santo dos Santos, lugar onde estava a Arca do Concerto, onde Deus se manifestava através da apresentação do sangue. Esses lugares, eles tinham um nome interessante. O pátio se chamava de caminho, o lugar santo se chamava de verdade, e o lugar santíssimo se chamava de vida. Só teve um que falou isso dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ali estava o templo do Deus vivo. Jesus é esse templo. Ele disse de si mesmo: eu sou Yahvé, Elohim, Yahvé, eu sou. Aleluia. Quando perguntaram dele, quando ele perguntou dos homens: a quem buscais? Jesus o Nazareno. Ele disse: eu sou. E eles caíram por terra, porque ele liberou o poder de Deus sobre aqueles homens que queriam pegá-lo, mas depois ele se entregou. Glória a Deus. Durante muitos anos, Deus não se manifestou mais. Somente haviam rituais religiosos, religião da presença. Somente isso. Verdade. E nada mais. Até o dia de hoje é a mesma coisa ali. Eles não aceitam Jesus como seu Messias, mas tem um grupo que já aceita, né? Somente religião da presença e mais nada, né? Deus não aceita religiosismo. Não é o que fazemos, irmãos, que agrada o Senhor. Não é, né? A Bíblia é bem clara. Em Hebreus 11:6, somente a fé agrada a Deus. Sem fé é impossível, diga comigo, impossível agradar a Deus. Sem fé. Para agradar a Deus é necessário fé. E fé é crer, fé é confiar. Nós não vemos Deus, mas nós pressentimos mediante a fé que Ele está conosco. Sem fé. O Messias trouxe paz e prosperidade ao seu povo. A presença dele fez isso, né? Israel era um povo festivo, sempre foi. A sua cultura é religiosa. Quem vai a Israel percebe isso logo nas ruas, que eles são disso. Eles são de festa, eles gostam de festa, mas a cultura é religiosa.
festa chamada como Rosh Hashanah, Yom Kippur, Páscoa, Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa. Isso é festa para eles. Eles se alegram, porque eles acreditam que com essas festas eles estão agradando a Deus, eles estão adorando a Deus, eles estão se lembrando dos atos gloriosos de Deus. E foi numa dessas festas, irmão, de Pentecostes, que a glória de Deus voltou. Ela voltou. Como ela voltou, pastor? Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, ficai. Uma multidão estava no templo, irmãos. Ali estavam sacerdotes, ali estava sacrifício, ali estava sangue sendo derramado, ritual, fogo, fumaça, só a religiosidade. Deus não estava ali. Ele não estava. Talvez eles estavam tentando fazer com que Deus se manifestasse, mas Deus não estava, né? Glória a Deus. Não muito longe dali, irmãos, um grupo de 120 irmãos que obedeceram a ordem de Jesus. Eles louvavam, eles oravam, e esse lugar onde eles estavam cantando era um bairro, o bairro dos Essênios, um lugar que ninguém gostava, um povo que ninguém gostava, era uma espécie de favela. Eles não gostavam, mas lá naquele lugar havia um local, uma sala, enorme sala chamada cenáculo, onde eles estavam reunidos durante aqueles dias, buscando a presença, na expectativa. Sabe por quê? Porque o sacrifício já foi feito na cruz, o sangue já foi derramado do Cordeiro de Deus, o fogo já veio sobre Jesus por causa dos nossos pecados, e a glória de Deus veio sob forma de um vento impetuoso que soprou a cinza da religião e entrou naquela casa, e foi distribuída sobre eles língua como de fogo, e todos passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo levava a falar. Aleluia! A glória voltou. Obrigado, Senhor. Ela voltou. Ela não estava mais em cima de uma caixa de madeira com uma tampa de ouro, não. Ela não estava mais recebendo sacrifícios de animais, porque o sacrifício fora feito na cruz. Ele derramou o seu sangue. A promessa foi cumprida em nome de Jesus. Glória a Deus. A glória de Deus se manifestou na vida dos homens. João capítulo 1, verso 14. Deus não habita em templo feito por mão de homens, irmãos. Atos 7,48. O templo maior que muitos homens querem falar da existência. Eu vejo grupos que falam sobre isso, apresentando uma série de coisas, irmãos, que Deus está ali. Uma vez eu vi um cidadão falar que Deus só se manifestava naquele lugar. E meu Deus, então eu nunca vou entrar ali, porque eu creio que Deus habita no meu coração. É pela fé, não é a presença de um lugar não que um homem construiu com muito dinheiro, não. Deus habita no coração do seu povo. Glória a Deus, glória a Deus, nos servos de Jesus. Deus habita agora nos homens, seus espíritos recriados, salvos, segundo a palavra de Deus, como declara Atos 2:38. Amado, olha para cá. Onde está a glória de Deus nesse momento? Onde está a glória de Deus, pastor Zé Carlos? Onde se encontra, pastor Ademir, a glória de Deus? Maria, onde está a glória de Deus nesse momento? Diga quem está aqui. Deus habita no seu coração, Ele está aí. Deus está na sua alma, Deus está no seu espírito. Ele está aí. Pela fé, Ele está aí. Ele decidiu habitar no coração dos homens que salvou. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador, automaticamente o Espírito do Senhor habita dentro de você para conduzir você em toda a verdade. Glória a Deus. Ele conduz. A glória de Deus tem uma esperança. Glória a Deus. Há uma esperança. O novo tempo de Deus, como registra Efésios capítulo 2, 21, capítulo 3, versículo 20 a 22. A glória de Deus tem uma esperança. Mas como pode, pastor, a glória de Deus ter uma esperança? A glória de Deus tem a esperança que diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Esse Cristo é o Espírito Santo que habita em nós.
e provoca em nós a esperança da glória. O crente tem esperança da glória, ele espera a glória para estar com a presença do Senhor. Cristo em vós, a Shekinah de Deus, a sua glória, leva-nos a adorar, leva-nos a ver milagres, leva-nos a ver coisas acontecerem, porque Ele é um sacrifício vivo, Ele é um sacrifício santo, é um sacrifício agradável a Deus, que é o nosso corpo, e nós sabemos que Ele vai voltar. Amém. Quando os discípulos, irmãos, foram até o túmulo onde Jesus havia sido enterrado, um túmulo que pertencia a um amigo dele chamado Zé de Arimateia, um homem muito rico, senador, mas era um seguidor de Jesus Cristo. E Jesus foi enterrado ali, foi sepultado ali. Quando os discípulos foram lá, porque havia promessa da ressurreição, e eles chegaram lá, a Bíblia diz que eles viram os panos no chão, mas havia algo particular diferente. O lenço que cobria a cabeça do Senhor estava dobrado e colocado em lugar à parte. Se nós formos analisar, irmãos, a gente vai ver só o milagre da ressurreição, não a mensagem que está sendo transmitida ali. Havia um costume entre os judeus, principalmente os senhores, quando vinham do seu campo para comer, para almoçar, eles chegavam em casa e os servos já tinham colocado a mesa para receber o seu senhor. E ele sentava-se para comer. E havia um lenço que era colocado para que ele fizesse uma espécie de guardanapo. Aquele lenço ele usava, quem sabe, para secar seu suor, fazer uma higiene. Mas o servo observava uma coisa: se aquele lenço fosse jogado para ser lavado, ele sabia que o seu senhor ia sair e não ia voltar mais. Mas quando ele olhava para o lenço que estava dobrado e colocado sobre a mesa, ele não retirava nada, porque sabia que o seu Senhor ia voltar. Aleluia. E aquele lenço dobrado quis dizer para o discípulo: ele vai voltar. Ele não terminou ainda a obra que começou a fazer. Ele vai voltar. O lenço dobrado significa que Jesus vai voltar. Uma coisa eu tenho plena certeza, irmãos: Ele está vindo. Agora Ele não virá mais para sofrer, para ser escorraçado, para ser chicoteado, feito coisas horríveis com Ele. Não, Ele virá como juiz para julgar. E ai daqueles que não se inclinaram para Ele, que não receberam a sua palavra. Ai daqueles que feriram os seus. Ai daqueles, porque um ai de Deus, irmãos, é um ai de Deus. Mas vai se ouvir a voz: bem-estar, servos meus, entrai para o descanso do seu Senhor. É essa voz que queremos ouvir. E para que isso, irmãos, aconteça, precisamos perseverar. Não se aparte. Aconteça o que acontecer. As lutas vêm, mas o Senhor está conosco. As dificuldades vêm, mas o Senhor está conosco. Não é fácil, irmão. Obrigado, Jesus. O Senhor está conosco. Ele está conosco. Ele prometeu. Aleluia. O Senhor está com você quando você sai de casa, quando você volta para casa, aonde você estiver, Ele está com você. Ele é seu Deus. Ele te ama, em nome de Jesus. E nessa noite, meus amados irmãos, eu gostaria de orar com você. Amém. Quem sabe você tem carregado um certo tipo de tristeza no seu coração. Quem sabe lutas têm pressado a sua vida. Mas uma coisa é certa, irmãos: tudo que acontece conosco tem uma finalidade, coopera para o nosso bem. Assim falou o Senhor. Tudo coopera para o nosso bem. Lá no Rio de Janeiro nós passávamos por muitas coisas, mas Deus sempre nos livrou. Em Manaus, eu fui missionário no Amazonas por algum tempo, no interior do Amazonas. Íamos de avião até cidades bem longínquas, quase 3, 4 horas de voo, e um dia e uma noite de viagem de barco para retornar para Manaus, no meio da foz do Amazonas. De um lado era só água, do outro lado água. Digo, se cair aqui e morrer afogado, bom, eu sei nadar um pouco, né? Chegava em casa, graças a Deus. E tudo aquilo por amor à causa de Deus, né? Comer junto com aqueles irmãos, né? Ali, muitos deles até indígenas,
mas pessoas que amavam a Deus. Eu nunca me esqueço uma noite que trouxeram, irmãos, uma senhora índia, grávida, com malária. Ela estava doente, ela tremia, né? E naquela noite a gente simplesmente ainda trabalhava como obreiro, né? E eles estavam me chamando de pastor. Eu não sou pastor, não, sou só obreiro, né? Mas eu não sabia discernir entre pensamentos e pensamentos, e posições e posições. Mas trouxeram aquela senhora para orar. E nós oramos, irmão. Não fui eu que curei aquela mulher, mas sabia de um nome, como nosso irmão falou. Ele não conhecia quem era Deus, mas ele conheceu agora. Por isso ele sabe invocar o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: invoca-me e respondeste. E aquela mulher foi milagrosamente curada. Seu bebê corria risco, mas Deus expulsou aquela malária dela no nome de Jesus. Esse nome tem poder. Por isso, somente aqueles que possuem esse nome têm autoridade para usar. Usar esse nome, porque ele disse: em meu nome, em meu nome, em meu nome repreenderão demônios, em meu nome sararão os enfermos, em meu nome, em meu nome. E se nessa noite alguém enfermo aqui, algum dos irmãos ou irmãs esteja com algum tipo de enfermidade. Enfermidade é diferente de doenças. Doença é uma coisa, enfermidade é outra. Enfermidade muitas vezes é causada simplesmente por sintomas de agressões. Doença é uma coisa que se instala no corpo muitas vezes por um tipo de alimentação errada ou coisa parecida, né? Ou algo adquirido, né? Mas Deus cura tudo. Algum problema em casa, alguma situação que você não consegue controlar, saiba que o Deus que você serve tem poder para mudar essa situação. Glória a Deus, Eu gostaria de orar com você nessa noite. Tome a liberdade de se colocar na presença de Deus. E você sai do seu mundo, você está exercendo a sua fé. Você está dizendo: eu creio. E se você crê, você recebe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cuida nosso pastor José Carlos. Benedicamos os presbíteros da igreja impondo as suas mãos, ungindo com óleo, curarão os enfermos. Amém. Eu creio no poder da cura do Senhor.